Olá, tudo bem? Meu nome é Weder Carneiro. Se você está aqui é porque você foi convidado por mim ou por um dos nossos parceiros que estão apoiando o nosso projeto Lucratividade na Odontologia. Nós fizemos um curso há algum tempo atrás chamado Lucratividade na Ortodontia, que foi especificamente para ortodontistas, e nós tivemos uma repercussão muito positiva desse curso. As pessoas realmente gostaram, nos mandaram e-mail, interagiram bastante, e nós decidimos criar o Lucratividade na Odontologia. O que é isso? O Lucratividade na Odontologia é um curso formado por 3 aulas que vão ser distribuídas gratuitamente durante a semana do dia 2 ao dia 8 de março. Então você que está aqui nesta aula, você está vendo a primeira delas e vai ter a oportunidade de ver a segunda e a terceira, mas exclusivamente dentro do prazo dessa semana. Isso porque, obviamente, eu vou também te dar o suporte, eu vou responder as dúvidas e eu não poderia fazer isso por um prazo indefinido, afinal de contas, nós temos outros compromissos também, outras tarefas, e nós não teríamos, então, condição de dar um suporte perpétuo. Mas, durante esta semana, nós, dentro da nossa filosofia de ofertar 20% do nosso conhecimento e do nosso material produzido de forma gratuita para os dentistas, nós estamos trazendo para você um conteúdo de alta relevância, um conteúdo que realmente pode aumentar a lucratividade da sua clínica, aumentar a qualidade de vida no seu trabalho, porque ela vai te ensinar métodos que são científica e praticamente comprovados que funcionam e deram aos dentistas que aplicaram um aumento dessa lucratividade acompanhados de também aumento de qualidade de vida. Então eu vou fazer uma troca para a tela do meu computador. A partir de agora você vai ver o conteúdo que está no meu PowerPoint e nós vamos acompanhar ao longo da aula aí. Bom, o tema da nossa aula é: por que muitos dentistas não ganham bem, mesmo trabalhando exaustivamente? Isso é uma realidade que nós encontramos em vários consultórios ao longo do Brasil e que nós vamos entender um pouquinho por que isso funciona, por que isso ocorre nesta aula. Vamos imaginar nessa linha branca aqui que seja a linha do tempo. Um tempo zero, onde você abriu o seu consultório, onde você iniciou suas atividades produtivas, onde você realmente começou a trabalhar e você teve uma subida, você teve uma alavanca de clientes que foi de um tempo zero até um dado tempo X. Talvez você ainda esteja nesse tempo entre o tempo zero e o tempo X. Mas existe um tempo, existe um momento da sua vida profissional em que você não consegue absorver mais clientes. Eu estou falando em mais clientes por horário, por dia, ou seja, você chegou num teto de capacidade produtiva. E muitas vezes as pessoas pensam que esse teto de capacidade produtiva é o seu teto de faturamento, ou seja, não dá para faturar mais do que isso, não dá para ter mais lucratividade. Neste primeiro momento aqui, algumas características são muito importantes, que o volume de clientes é importante, ou seja, quanto mais clientes eu tenho, mais lucratividade eu tenho. Por quê? Quando eu estou, por exemplo, neste momento que você está aparecendo para você agora, eu ainda tenho um tempo ocioso grande no consultório ou na minha vida profissional. E se eu tenho tempo ocioso, obviamente eu posso atender mais clientes e quanto mais clientes eu atendo, mais lucratividade eu tenho. Agora, quando chega num dado momento, eu atinjo o meu teto de produtividade. E esse momento aqui eu tenho uma certa dificuldade de romper. Aqui parece que eu não consigo mais atender clientes ou só consigo atender aquele limite de clientes e eu começo a não enxergar o mesmo aumento de lucratividade. Isso faz toda a diferença na minha vida profissional. Ou seja, de um tempo X a um tempo Y, eu posso ocorrer esse desnível ao longo da minha produtividade. Ou seja, eu posso ligeiramente aumentar a minha produtividade, aumentando a minha carga horária de trabalho, mas isso é logo em seguida acompanhado com o que nós chamamos de deseconomia de escala, que é um dado momento em que eu não consigo aumentar mais a minha produtividade e simplesmente a qualidade do meu trabalho diminui, seja através de repetições de serviços, seja através de esquecimento de mandar um material para o protético, de pedir um material na dental, de, cobrar um paciente que está inadimplente. Algumas coisas vão acontecendo nessa faixa de trabalho aqui que o aumento do número de pessoas atendidas reflete paralelamente a um decréscimo de qualidade do seu atendimento e, consequentemente, um decréscimo de lucratividade. Então, a grande maioria dos dentistas estão hoje trabalhando neste nível aqui. E trabalhar neste nível e trabalhar no nível anterior é muito diferente. Neste segundo nível agora, o que mais importa para mim é a qualidade do meu cliente, não mais a quantidade de cliente. Ou seja, num dado momento da sua vida profissional, você não consegue mais escalar o número de clientes, ou pelo menos você não tem
como fazer isso sem aumentar a sua carga horária de trabalho. Então você que de repente trabalha 10 horas por dia, o que já é muito, vai ter que trabalhar 12. E aí quando você trabalha 12, você aumenta aqui, ó, você vem para o lado de cima da reta. Só que paralelamente você diminui a sua capacidade produtiva, o seu serviço perde qualidade. Eu não estou falando só em qualidade técnica, estou falando em qualidade de atendimento, em suporte do cliente, em ter o controle total e efetivo daquele caso clínico. Porque, obviamente, você tem limites também. E você entender que você tem limites é um dos princípios necessários para você entender também como superar essa limitação que hoje é uma limitação que ocorre porque você, neste momento 2, está trabalhando como você trabalhava no momento anterior, porque foi assim que você aprendeu. Afinal de contas, quando você iniciou a sua vida profissional, isso vale para todos os dentistas, você tinha horários ociosos e você entendeu logo cedo que quanto mais clientes você tinha nesse dado momento aqui, mais você lucrava. Então parece que quando você chega aqui, você poderia continuar com aquela mesma receita e continuar a ter clientes. Isso não ocorre. Então como que nós podemos te dar uma opção extra? Você pode aplicar o nosso método, que é o método gestão total. Esse método é exclusivo do Odontobrand. Você não encontra esse método em nenhum outro lugar, simplesmente porque ele foi desenvolvido por nós. Ele foi desenvolvido a partir do estudo do MBA que eu fiz, a partir dos outros cursos que a gente fez antes, a partir de toda uma experiência clínica aplicada à nossa própria clínica e também a de outros colegas que a gente replicou o mesmo método. E o que ele faz? Ele, na verdade, é um método que ele é disruptivo. Ele consegue ir além deste teto simplesmente com técnicas e métodos que são mais adequados a trabalhar neste segundo momento. Por quê? Como eu te falei, quando você está no primeiro momento, o volume é importante. Agora aqui não é mais, é a qualidade. Então seria melhor ainda se eu pudesse trabalhar desde o início com um método que me fizesse escalar de uma forma muito mais segura e previsível, principalmente com sustentabilidade, não fazendo com que num dado momento eu me estresse a ponto de ter uma queda constante dos meus novos clientes. Normalmente, essa curva descendente aqui, na verdade essa reta descendente aqui, a gente vai observar ela quando a gente pega um profissional que tem seus 60 anos de idade, um profissional que às vezes tem uma carreira linda na odontologia, que às vezes trabalhou muito, que fez uma coisa muito legal, mas num dado momento começa a perceber que ele não tem mais a lucratividade que ele tinha quando ele estava com seus 40 anos, com seus 35 anos, com seus 45 anos. E aí ele acha que os tempos mudaram. E na verdade não é que os tempos mudaram, é porque ele está simplesmente desgastado dessa fase oscilosa que tem aqui, que onde a qualidade do cliente era muito mais importante, mas ele não percebeu isso no momento certo. Ele perdeu o time de perceber isso e aí ele continuou trabalhando como ele trabalhava antigamente. E aí chega um dado momento em que a nossa capacidade produtiva cai muito. Isso é normal para todo mundo. Então, se você não tiver métodos que você consegue prevenir e principalmente corrigir esse sistema a tempo, esse aqui é o fim comum a todos nós. Então, nós vamos aprender um pouco como não ter esse sistema, ou pelo menos como quebrar essa barreira disruptiva, mesmo que você já esteja nela. Talvez você já está aqui dentro e fala, poxa, eu estou aqui, eu estou precisando de clientes com qualidade, não mais clientes com volume, mas será que ainda dá para eu aplicar esse método? Falar que dá. Então você vai entender que dá para você aplicar. E agora eu vou te mostrar quais que são os critérios que você vai precisar aplicar para você conseguir realmente passar por essa barreira disruptiva e lucrar mais dentro do método gestão total. E o primeiro desse critério é entender o impacto do preço na sua lucratividade. Isso você vai aprender hoje aqui comigo. Você vai entender como que o preço é importantíssimo para você conseguir romper a barreira. Se você não trabalhar, não entender o impacto do preço na sua lucratividade, simplesmente essa técnica vai ser inútil para você. E você vai aprender isso hoje. A segunda aula, que vai ser dia 4 de março de 2015, quarta-feira, você vai aprender como fazer propagandas que realmente atraiam clientes. Porque não adianta você fazer simplesmente propagandas, porque você não precisa mais ter clientes, você precisa ter bons clientes. E uma coisa é totalmente diferente da outra. Não adianta eu encher o seu consultório com clientes que são clientes que vão pagar mal você, que vão abandonar seu tratamento, que vão te dar trabalho, te dando uma demanda de atendimento extremamente alta por pouca lucratividade. Você precisa realmente entender como que os seus clientes podem te dar uma lucratividade maior e como que as propagandas certas podem atrair esse público. Você vai aprender isso na segunda aula comigo. E depois você vai ter que aprender a saber produzir mais, saber lucrar mais e ainda assim ter tempo livre. Esse vai ser o assunto da nossa terceira aula no dia 6 de março de 2015. Bom, e como que eu vou ter acesso a essas aulas, Weder? Bom, basta você abrir os seus e-mails do dia 2,
do dia 4 e do dia 6 de março. Só isso, você pode abrir o seu e-mail. Aliás, eu deixei aqui embaixo desse vídeo uma caixa para você deixar o seu e-mail, porque aí eu, pessoalmente, o Éder Carneiro, vou enviar para você um e-mail avisando que você tem aquela aula para você assistir, e aí você vai poder acompanhar isso aí. Como eu falei, essas aulas elas ficarão exclusivamente disponíveis durante essa semana. Não vai ter depois dessa semana. Eu perdi. Nossa, sinto muito, desculpa, mas eu não posso dar suporte para as pessoas durante tanto tempo assim. E nessa semana eu tirei para dar suporte. Então você vai poder contar comigo. Bom, eu já disse que as aulas estão somente disponíveis entre os dias 2 de março e dia 8 de março. Então, eu coloco lá seu e-mail abaixo para você ser lembrado nos dias de liberação das aulas e receber o link lá, ok? Basta você acompanhar na sua caixa principal e também na sua caixa de spam, porque às vezes o e-mail vai parar lá. Vamos falar um pouquinho de preço? Então, vamos lá? Basicamente, o preço ele é formado por essas variáveis que estão aparecendo aqui na sua tela, que são o custo fixo, que são o custo variável, mais a sua margem de lucro, que é igual ao preço final. Eu não vou escrever detalhadamente o que são esses custos fixos e custo variável, porque eu já tenho essa aula gratuitamente disponível no YouTube. Basta você procurar meu canal do YouTube, o canal Odonto Branding, você vai achar essa aula lá. Mas aqui a gente vai passar direto. Vou passar rapidamente. Custo fixo é todo aquele custo que eu tenho independentemente de ter ou não um cliente na minha cadeira, ou seja, eu tenho o meu custo de aluguel, meu custo de água, meu custo de luz, meu custo de funcionária, meu custo de CRO, eu tenho um custo que é um custo de existência. Só de eu ser dentista, eu tenho que pagar um monte de taxa, eu tenho que pagar um monte de coisas, então tudo isso é meu custo fixo, eu tenho que somar e saber exatamente quanto que esse custo é por mês. O custo variável é todo aquele custo que aumenta para mim proporcionalmente ao número de clientes. Então, se eu tenho 2 clientes, e vou fazer implantes nesses 2 clientes, ou vou fazer restaurações nesses 2 clientes, eu vou gastar dado um X de material. Se eu tenho 4 clientes, ou seja, eu dobrei, eu vou gastar 2 vezes, né? Eu vou gastar o dobro de material. Então, obviamente, quanto mais clientes eu tenho, mais alto vai ser o meu custo variável. Então, eu tenho que saber exatamente esses valores para eu poder aplicar a minha margem de lucro e assim chegar ao preço final. O que acontece normalmente é que muitos colegas não aplicam essa questão de custo fixo, custo variável, e aí ele simplesmente acha que se ele cobra X reais para fazer um procedimento, ele tira lá talvez 5, 10 reais e acha que está ganhando um monte de dinheiro. Por exemplo, muitos colegas que eu converso me falam que eu faço a manutenção a 100 reais e meu custo de manutenção é em torno de 2, 3 reais, porque ele só pensa em 2 arcos que ele está trocando e talvez as borrachinhas. Ele não pensa qual que é o custo de aquisição do cliente, qual que é o custo de ter os funcionários, de ter a estrutura toda, de ser um ortodontista, de ter que fazer cursos, de ter que comprar roupas profissionais para trabalhar, de ter uma série de custos que ele tem simplesmente para existir como dentista. E ele acha que ele está ganhando muito lucro fazendo a 100 reais o tratamento dele. E, na verdade, quando você coloca isso no papel, ele percebe que às vezes ele está perdendo quase metade daquilo que ele acha que ele ganharia simplesmente para trabalhar. E isso muda tudo a sua percepção de valor. A gente pode falar a mesma coisa na implantodontia, a mesma coisa em outras áreas, na dentística, na pério, e é isso que nós vamos falar muito nessa aula. Para a gente ter uma ideia aqui, vamos falar de preço aqui para a gente entender. Vamos imaginar que eu estou cobrando no implante R$1.000, eu estou colocando aqui só fase cirúrgica, tá? Fase cirúrgica do implante. Eu cobro do meu cliente final R$1.000. Eu tenho de custo fixo R$90, ou seja, dos R$1.000 aqui, R$90 vai para pagar a secretária, vai para pagar aluguel, vai para pagar água, vai para pagar um monte de coisa. E eu tenho o custo variável de R$150, ou seja, eu estou colocando um implante barato, mas eu estou colocando dentro desse custo variável também o meu jaleco descartável, todo o material necessário para fazer a cirurgia. Então, isso aqui é custo variável. E eu tenho que pagar ali 30% de impostos em média quando eu recolho adequadamente os meus impostos. Então, se a gente somar isso, a gente tira dos R$1.000 os 90 do custo fixo, os 150 do custo variável e os 300 que é referente a imposto. Então, eu tenho mais ou menos líquido R$460. Essa conta aqui ela é uma conta simplificada. Eu poderia ser um pouco mais profundo, mostrar outros detalhes, impactaria um pouco nessa lucratividade aqui, mas não o suficiente para alterar o objetivo da aula, que é mostrar para você o impacto do preço. Então, é melhor a gente manter esses níveis aqui de cálculos, que fica mais seguro. Se a gente imaginar agora num segundo momento, onde eu vou ofertar para o meu cliente final 10% de desconto. Então, aquele implante que custava R$1.000, que o paciente pagava R$1.000, agora ele vai pagar R$900. Então, eu vou fazer por R$900 aquilo ali, porque afinal de contas eu ganho muito dinheiro fazendo implante. Então, eu posso abrir mão de R$100, meu cliente vai ficar feliz. Vamos olhar o que isso impacta no meu trabalho final.
Isso vai fazer o meu custo fixo ficar igual, exatamente igual, porque o custo fixo não muda porque eu dei desconto. E também o meu custo variável não muda porque eu dei desconto. O imposto vai reduzir um pouquinho, mas essas duas variáveis aqui, elas continuam igual. Então eu tenho R$900, que foi o que o paciente pagou, eu vou diminuir os 90, que são do meu custo fixo, eu vou diminuir também os meus 150, que são do meu custo variável, e eu vou diminuir também 270, que é referente a 30% de imposto. Eu vou ter líquido R$390. O que isso impacta na minha vida? Vamos pensar aqui, ó. Se eu pretendo ter uma renda mensal de R$10.000 com implantes, ou seja, realizando implantes, eu quero ganhar R$10.000. Eu estou falando em ganhar líquido, eu não estou falando em ganhar bruto, que eu não sei nem quanto que eu perdi porque eu tenho deslocamento com o veículo, porque eu tenho custos adicionais que eu tenho que colocar. Estou falando em líquido mesmo, tá? Porque é assim que vai facilitar a nossa conta. Então, se eu quero ganhar R$10.000 líquido, quer dizer que na situação cobrando R$1.000 por um implante, eu tenho que dividir 10 mil por R$460, ou seja, eu tenho que fazer 22 implantes por mês. Então, se eu fizer 22 implantes por mês, cobrando R$1.000, tendo de lucro R$460, eu vou ganhar R$10.000 no final do mês. Essa é a conta básica nesse sistema aqui. Agora, quando eu penso no universo 2, eu cobro no meu implante agora R$900. Então, para eu ganhar os mesmos 10 mil, eu tenho que dividir por R$390. Isso vai dar um número de 26 implantes. Ou seja, eu tenho que fazer mais implantes para ganhar os mesmos R$10.000. Ou seja, quando eu dou 10% de desconto para o meu cliente, eu tenho que aumentar a minha produção de implantes em 20%. E agora, muitos colegas dentistas começam a ver por que quando você está numa situação de não ter mais horários livres, você não pode nunca dar desconto. Porque se você dá desconto, você tem que aumentar a sua produção para aumentar e cobrir aquela falha. Então, promoção em odontologia é um péssimo negócio. Na verdade, o que você precisa é fazer com que você fortaleça os seus clientes que pagam R$1.000. Porque, afinal de contas, você está tendo aqui uma lucratividade muito maior por implante. Se, por exemplo, eu invertesse e fizesse uma propaganda que trouxesse bons clientes e esses bons clientes fizessem com que, em vez de 22 implantes por mês, eu fizesse 26 implantes, eu teria um aumento de 4 implantes. Só que eu ganho R$460 por implante, ou seja, eu teria aqui provavelmente R$1.700 a mais de lucratividade. Eu ganharia quase R$12.000 a mais se eu fizesse uma propaganda e essa propaganda me trouxesse 4 clientes a mais por mês. Só isso. Agora, nessa situação aqui, se eu fizer uma promoção de implantes e fizer um implante mais barato, apenas 10%, eu vou ter um impacto muito grande na minha lucratividade. Ou seja, isso aí te explica por que muitos colegas dentistas trabalham exaustivamente e não ganham dinheiro e não têm lucratividade efetiva. Porque, na verdade, a lucratividade dele está indo embora dentro desse sistema aqui, que é um sistema que não vai funcionar. Então, ou seja, você precisa aprender a trabalhar num ambiente mais lucrativo e depois que você está num ambiente mais lucrativo, você precisa aprender a aumentar essa clientela. E quando você faz isso, você vai realmente ter uma lucratividade muito maior. Ficou fácil isso para você, então? Então, quando a gente pensa em segredo da lucratividade, vamos imaginar lá. A gente voltou àquele quadro antes que eu mostrei para você e eu falei para você que nesse dado tempo aqui, nesse tempo X, neste momento aqui, o aumento da lucratividade é importante para mim e ele se dá através de conseguir mais clientes. Mas quando eu chego nesse teto aqui, eu não consigo mais atender clientes. Afinal de contas, eu já estou atendendo 10 clientes por dia. Se eu atender 12 clientes por dia, eu aumento um pouquinho a minha lucratividade, mas o que acontece com a minha produção? Ela cai. E principalmente, às vezes eu estou aqui e penso, nossa, eu preciso de mais cliente, vou fazer uma promoção, abaixar o preço esse mês no meu aparelho ortodôntico, do meu implante, da minha restauração, da minha limpeza, vou fazer alguma ação que vai fazer mais cliente vir aqui e de repente eu faço às custas de diminuição de preço. E quando eu faço isso, eu aumento a minha quantidade de atendimento, mas minha lucratividade cai lá embaixo. Por quê? Eu perdi grande parte da minha lucratividade simplesmente dando descontos. E isso é o que você não pode fazer, porque você precisa trabalhar nesse ambiente aqui de uma forma disruptiva. Você precisa romper essa barreira de produtividade aqui. E para você romper essa barreira aqui, você precisa cobrar de forma lucrativa do seu cliente. Você precisa ter métodos de propagandas eficientes, que é o que nós vamos falar na sua segunda aula. Nós vamos mostrar para você como é que faz uma propaganda realmente eficiente. E, em terceiro lugar, você precisa de sua equipe trabalhar
pela empresa. Ou seja, você precisa ter secretárias, outros dentistas que trabalhem para você de verdade. Não pode ser simplesmente cumprir tabela. Não pode simplesmente chegar às 8 da manhã e sair às 6 da tarde. Ele tem que vestir a camisa, ele tem que ser um funcionário lucrativo para você. Ele tem que ser um funcionário que aumenta a sua capacidade de produzir e não que fica te sobrecarregando com dúvidas. E isso também você vai aprender na terceira aula. O nosso grande objetivo aqui da primeira aula é mostrar para você que essa curva aqui, ó, ela existe. Você consegue fazer com que desde o início do seu atendimento você consiga prospectar novos clientes de forma lucrativa e crescente. E para isso você precisa, em primeiro lugar, essa sua primeira ação é saber cobrar de forma lucrativa. Eu vou repetir para você fixar mais na sua mente. Você precisa aprender a cobrar de forma lucrativa, ou seja, dar desconto não é um bom negócio em prestação de serviço, não é um bom negócio em odontologia, porque quanto mais você diminui o seu preço, mais você vai precisar trabalhar para ter o mesmo ganho que você teria antes. Então não é um esforço inteligente você aumentar o seu número de pacientes às custas de abaixar o preço. O que é inteligente é você ter métodos de propaganda eficientes que fazem aumentar o seu número de clientes e por isso você aumenta a sua lucratividade nesta linha que eu estou mostrando aqui e não na linha natural. A linha natural ela não é uma boa linha para você porque ela vai bater aqui para todo mundo. Todo mundo vai chegar nessa linha aqui, a não ser que você tenha métodos diferentes para você trabalhar. Ficou muito claro essa questão do impacto do preço para você? Eu imagino que sim. Dentro do que eu falei aqui, o que você aprendeu na nossa aula de hoje? Abaixar o preço não é uma estratégia sustentável. Quando eu falo em sustentabilidade, eu estou falando ao longo do tempo. Eu não quero que você chegue aos seus 60 anos achando que a odontologia não foi uma odontologia legal para você, ou que você errou. Eu quero que você consiga disruptar, você consiga romper a sua barreira de produtividade e você pode fazer isso o mais rápido possível. O ideal é que você fizesse isso logo no início da sua faculdade, logo no início da sua vida clínica. Mas se você não fez isso no início, você pode fazer mesmo que você tenha 60 anos, porque obviamente você tem um leque de experiência enorme por trás disso e você vai conseguir aproveitar de uma forma muito mais rápida esse conhecimento que a gente está trazendo para você. O que você vai aprender na nossa próxima aula? Como fazer propagandas que atraiam clientes que pagam bem. Isso aqui é fundamental, porque como eu te falei, você não pode simplesmente atrair clientes, você tem que atrair bons clientes. E para atrair bons clientes, você precisa saber o que falar, como falar e como os bons clientes agem em relação a uma propaganda, como é que eles veem essa propaganda. Porque uma coisa você já aprendeu que preço não é uma boa de mexer, você já aprendeu que cobrar mais barato não é uma estratégia saudável. Então agora você vai ter que aprender o próximo passo. E se você tiver alguma dúvida, eu quero que você deixe aqui embaixo. E se essa aula te ajudou, eu peço que você deixe seu comentário para que eu saiba o que ela está te ajudando, porque senão eu não vou saber o que trazer para você. Eu quero trazer assuntos que sejam realmente relevantes. Eu quero trazer para você assuntos que realmente te ajudem na clínica. Eu não quero dar um cursinho, mais ou menos, que vai te trazer uma modificação muito pequena ou que talvez você não consiga implementar. Eu quero trazer coisas que são úteis para você, que são práticas. Eu quero que você consiga melhorar a sua odontologia e melhorar essa odontologia com ética, com sustentabilidade. E para isso eu preciso saber se você está ou não gostando desse conteúdo. Se você estiver gostando desse conteúdo, por favor, deixe aqui nos seus comentários, durante essa semana do dia 2 ao dia 8, eu vou responder as suas opiniões, as suas dúvidas. E se ela está boa, por favor, me avise, porque eu quero saber aquilo que dentro da aula está sendo mais útil para que eu também consiga ser mais direto e não fique trazendo conhecimentos que simplesmente são preenchedores de espaço. Então, um grande abraço, eu te vejo na próxima semana. Não se esqueça, aliás, lembre-se, deixe seu e-mail abaixo. Tem um campo aqui abaixo para você deixar o seu e-mail. Deixe o seu e-mail lá, que eu vou te enviar o link da próxima aula. E também, se eu tiver alguns outros materiais, eu vou enviar para lá. Então, quando você deixa o e-mail para mim, eu vou enviar somente conteúdos de seu interesse. Você vai poder se descadastrar da lista a hora que você quiser. Você não é obrigado a ficar recebendo meus e-mails. Eu deixo sempre um botão para descadastro, caso a pessoa não queira mais receber minhas comunicações. Mas eu também vou te entregar outros conteúdos que sejam importantes para você, referentes à gestão e marketing em odontologia, ok? Então, um grande abraço e eu te vejo na próxima aula, dia 4 de março. Um grande abraço. Lembre-se, nós estaremos dia 4/3 aqui no site da Odontobrand. Um grande abraço.